o Salmo capítulo 2, do verso 1 ao 12. O Salmo capítulo 2, do verso 1 ao 12, a palavra do Senhor diz assim: Por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: Eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz: Proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse: Você é meu filho, e hoje eu gerei você. Peça, e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará, e as despedaçará, como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir juízes da terra. Sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Amém? Irmãos, vamos a Deus em oração nesse momento, agradecer a palavra do Senhor. Pai, obrigado porque nós estamos diante da sua palavra, a palavra do Senhor, e a sua palavra nos mostra e nos diz que o Senhor é Rei, o Senhor que governa todas as coisas. Nós estamos aqui como igreja, como povo do Senhor, e nós queremos ouvir a voz do nosso Rei, do nosso Deus. A única voz que nos interessa hoje, nessa noite, é a voz do Senhor. A voz poderosa. A voz que quebra os corações endurecidos. A voz que consola aqueles que estão abatidos. A voz que levanta aqueles que estão caídos. E a voz que derruba aqueles que são soberbos e arrogantes. E nós queremos, ó Deus, nessa noite, lhe pedir, fale conosco, mediante a sua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, como é bom estar aqui com os irmãos, podemos juntos compartilhar a palavra do nosso bom Deus. O Salmo 2 é um salmo do qual eu venho meditando, refletindo nesse tempo, onde nós podemos ver a grandeza de Deus. O Salmo 2 fala sobre Cristo, o Rei soberano. Esse é o tema da nossa mensagem nessa noite. O livro de Salmos, ele tem 50 salmos, e foi um livro compilado por muitos anos antes de Cristo vir a essa terra, antes dele descer do céu. E nós podemos observar no Salmo 2, na realidade, porque o Salmo ele não é dividido em capítulos, mas ele é dividido em salmos, Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3, Salmo 4, né? Ele não tem essa divisão de capítulos, porque os salmos contém orações, louvores, lamentos, né? E o Salmo é um dos livros mais lidos da Bíblia em todos os tempos. Nós podemos aprender com os salmos sobre a palavra de Deus e sobre a vida de Cristo. Alguns estudiosos dizem que o Salmo 2, esse salmo que nós vamos estudar hoje, é um dos salmos mais citados no Novo Testamento. Várias citações nós vamos perceber ao longo do nosso sermão, que o Salmo 2 ele foi citado no Novo Testamento pelos apóstolos. O apóstolo Paulo cita em Atos capítulo 13, verso 33, o autor de Hebreus vai citar se referindo a Cristo Jesus.
Então, mas hoje, meus irmãos, nós vamos falar sobre Cristo, o Rei soberano. Uma das coisas que do nosso tempo hoje é a dificuldade de nós entendermos autoridade. A dificuldade que o nosso tempo tem hoje é de entender autoridade. As nossas crianças hoje têm dificuldade de entender autoridade. As nossas crianças que nós estamos vivendo nesse tempo presente, pós-moderno, têm dificuldade de ouvir a palavra não. Quando as crianças têm dificuldade de ouvir a palavra não, é porque elas... Tiago, dá uma olhada ali. Acho que alguém ficou preso. Vamos acalmar ali. Vamos orar, meus irmãos, para nós comprar o nosso local e ter um banheiro um pouquinho mais distante do local da palavra. Então, meus irmãos, não vamos deixar que isso nos distraia da palavra do Senhor. Vamos continuar aqui. Então, o Salmo 2, ele fala sobre rei, sobre o reinado de Deus, e sobre Deus está instituindo Davi como rei. E como eu estava falando que o nosso tempo presente tem dificuldade de entender autoridade. O Brasil era uma monarquia, se tornou hoje um governo democrático. Nós temos dificuldade de entender as autoridades, os filhos têm dificuldade de entender que os pais são autoridade. As crianças têm autoridade de entender que os professores são uma autoridade dentro da sala. E nós perdemos essa perspectiva de autoridade. E o mundo rejeita essa ideia de autoridade. O mundo rejeita a ideia de que Cristo é rei soberano e ele governa sobre todas as coisas. E é exatamente isso que o Salmo 2 vai falar. O Salmo 2 ele está dividido em 3 partes. E a primeira parte nós vamos ver do verso 1 ao 3 é a rebelião das nações. O Salmo ele está dividido entre a rebelião das nações e depois vai estar falando sobre a resposta de Deus em relação às rebeliões do verso 4 ao 9 e do versículo 10 ao 12, Deus vai estar chamando os rebeldes ao arrependimento. Então vamos observar do verso 1 ao 3, meus irmãos, a rebelião das nações. Olha que o verso 1 diz: porque se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços, sacudir de nós as suas algemas. Então, do verso 1 ao 3, o salmista está descrevendo o ódio e a rebelião que a humanidade tem contra Deus e contra o seu Filho. Nações aqui se referem principalmente aos estados ao redor de Israel, que sempre atacavam e que durante o reinado de Davi foram subjugados e dominados por ele. E essas nações estavam sempre tentando se livrar do controle israelita. Mas, meus irmãos, como eu disse, que esse salmo ele é citado no Novo Testamento, a incredulidade não estava apenas sobre as nações pagãs, em querer rejeitar Davi e lutar contra Deus, mas a incredulidade ela não estava em outros povos, mas também entre os judeus. Em Atos capítulo 4, verso 27, Pedro, quando cita esse texto, ele diz: porque de fato nessa cidade, Herode, Pôncio Pilatos, e com os gentios e gente de Israel se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Então percebe, meus irmãos, que não somente as nações pagãs se revoltavam contra Deus e contra o ungido de Deus, mas também o próprio povo de Israel, os judeus, se levantaram contra Cristo, o Messias. Porque se levantasse contra o rei Davi, era da mesma forma se levantar contra o próprio Deus, porque era Deus que estava constituindo Davi como rei da nação de Israel. Mas observe uma coisa, meus irmãos, que o Salmo 2 ele começa com uma pergunta retórica de espanto.
Qual é a pergunta? Olha a pergunta para o versículo 1. Por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Por quê? Porque se agitam, se amontinam e imaginam coisas vãs. Veja que Davi escreve esse salmo já no verso 1 e coloca como é inútil se rebelar contra Deus e pensar numa coisa dessas. Davi está dizendo aqui, porque se enfurece as nações e os povos imaginam coisas vãs, porque se levantar contra Deus e contra a autoridade de Deus é coisas vãs, é pensamento inútil, meus irmãos. Davi, então, ele começa esse salmo com uma pergunta retórica de espanto. Como é que pode as nações se levantarem? Como é que pode a humanidade se levantar contra Deus? Como? Meus irmãos, o pior pensamento que pode ficar e criar raízes no coração do ser humano é se rebelar contra o Senhor. O pior pensamento que pode ficar e criar raiz no coração do ser humano é a rebelião contra o Senhor. Quando o homem nutre o desejo de se rebelar contra o Senhor e esses pensamentos inúteis, esse é o pior pensamento. Agora, olha interessante, meus irmãos, o contraste que existe do Salmo 1, do verso 2 e do Salmo 2 e do último versículo do Salmo, quer dizer, e do primeiro versículo do Salmo 2. O Salmo 1, ele começa dizendo, bem-aventurado é aquele que não anda, quer dizer, o Salmo 1, no verso 2, ele diz, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Veja que a palavra que é usada no Salmo 1 e no verso 2 é que o justo medita na palavra de Deus, com desejo de obedecer a palavra do Senhor. E em contraste, o Salmo 1 diz que o perverso imagina se rebelar contra Deus. Veja a palavra aqui que ele diz, e se enfurece as nações e os povos imaginam coisas vãs. Imaginam coisas vãs, ele está dizendo, eles estão sendo dominados por pensamentos inúteis, de se rebelar contra Deus e de nutrir pecado no seu próprio coração. Então o Salmo 2 diz que o justo medita na lei do Senhor, e o Salmo 1, quer dizer, o verso 2 diz que o justo medita na lei do Senhor, e o Salmo 2 vai dizer, no verso 1, que os povos, que os rebeldes, os pecadores, eles nutrem pecado no seu coração e desejam se rebelar contra o Senhor. Então no Salmo 1, o justo deseja preencher sua mente com a palavra do Senhor, meditando nela de dia e de noite, e no Salmo 2, os perversos imaginam se rebelando contra Deus e o seu Filho. Uma aplicação para nós nesse ponto. Devemos tomar cuidado com aquilo que pensamos e nutrimos em nosso coração. Porque aquilo que pensamos e temos no nosso coração vai ditar as nossas ações e a forma como vivemos. Aquilo que nós nutrimos no nosso coração, aquilo que nós nutrimos em nossos pensamentos, vai ditar a forma como nós vivemos. As nossas ações vai evidenciar aquilo que está dentro do nosso coração. Por isso que o Senhor Jesus diz que a boca fala de que o coração está cheio. Do que está cheio o seu coração? Está cheio de Cristo, da palavra do Senhor. Nós devemos tomar cuidado, meus irmãos, do que domina a nossa mente e o nosso coração. O que domina o seu coração, o que domina a sua mente e o seu coração. Porque os justos desejam ter a mente cheia de Cristo e de sua palavra, mas os perversos desejam se rebelar contra Deus e o seu Filho. Essa é a questão. E a pergunta que fica aqui, meus irmãos, qual era a intenção deles? Qual era a intenção da rebelião das nações e das autoridades? Porque veja que o verso 2 diz que os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, vamos romper os seus laços, sacudir de nós as suas algemas. O verso 2 e 3 revela para nós porque a humanidade estava se rebelando contra Deus e contra o ungido de Deus. E que no contexto imediato aqui do Salmo 2, o ungido de Deus apontava para Davi como rei.
Era Davi que estava sendo colocado como rei aqui agora. Esse salmo está ligado a 2 Samuel capítulo 7, sobre a promessa, sobre a aliança que Deus estava fazendo com Davi. Então por isso que é importante, meus irmãos, dizer que a palavra aqui, ungido, é o mesmo título para Cristo, né? O Messias, aquele que viria, o prometido de Deus, que viria libertar o povo de Israel. E nós sabemos que Davi é um tipo de Cristo, que Deus tinha feito uma aliança com Davi e que através da linhagem de Davi, da sua dinastia, viria o rei eterno que redimiria o povo de Israel. Então, através da linhagem de Davi é que viria o rei, o Messias, o prometido, o Cristo, que libertaria o povo de Israel. Então, nós podemos perceber, nesse triste cenário desse relato, do verso 2 e 3, da insolente rebelião da humanidade contra Deus, sua palavra e seu Filho. Porque veja que o verso 3 diz para nós: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Esse desejo de romper e sacudir as algemas, naquilo que eles estavam olhando para Deus, estavam dizendo assim: olha, nós estamos presos a esse Deus. Nós estamos presos às leis de Deus, porque no Salmo 1, o salmista exalta a lei de Deus, ele diz que a palavra do Senhor, ela deve ser a fonte dos justos. Agora nós devemos romper, então as nações, elas estavam desejando romper com a palavra do Senhor, porque a aliança que Deus faz com Davi, Davi tinha que governar o povo de Israel, debaixo dos mandamentos de Deus, e todas as nações que Davi ia subjugar, ia dominar, deveriam se submeter à palavra de Deus e ao Deus de Israel. Mas é interessante, meus irmãos, que esse desejo de romper os laços, sacudir as algemas, não é algo novo que aconteceu aqui no Salmo 2. Isso aconteceu em Gênesis capítulo 3, no dia que Adão e Eva deram ouvidos a Satanás. Veja o relato no capítulo 3, verso 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vejam. Adão e Eva olharam para o pecado e acharam que poderiam ser livres de Deus. Satanás jogou na mente de Adão e Eva dizendo: olha, certamente vocês não vão morrer, vocês vão ser como Deus, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. Então o desejo de ser como Deus tomou o coração de Adão e Eva. E é esse mesmo desejo que as nações estavam tendo aqui contra o Senhor, dizendo, eles estavam se levantando contra o Senhor, dizendo: vamos romper os laços do Senhor, vamos sacudir de nós as suas algemas. Foi essa mesma intenção no coração de Adão e Eva. Eles olharam para o pecado e foram seduzidos, e achando que ser como Deus, eles seriam libertos, mais livres. Mas no final, acabaram escravos dos seus próprios desejos e pecados. Então veja que a intenção deles era ser livres de Deus. Observe como Adão e Eva caíram com o desejo de ser como Deus. Eles caíram com o desejo de ser como Deus. Eles quiseram ser livres de Deus e se tornarem reis da própria vida, governantes da própria vida, montar as suas próprias leis e regras. Isso aqui é velho, meus irmãos. Não se parece com aquilo que nós estamos ouvindo ainda hoje. Você precisa ser o dono da sua vida. Você precisa ser o piloto do barco da sua vida e dominar a sua vida. Essa mensagem que nós estamos ouvindo constantemente, dia após dia, desse mundo pós-moderno. Meus irmãos, eu fiz 2 dias de um curso de coaching há 8 ou 7 anos atrás. E em determinado momento do curso, eu ganhei uma apostila. E nessa apostila tinha um barco. E nesse barco, ao redor dele, tinha umas figuras.
dinheiro, lazer, sexo e umas outras coisas ao redor do barco. E a pergunta do barco era: quem é o piloto da sua vida? A pergunta do barco, do que estava ali escrito, era: quem é o piloto da sua vida? E naquele momento, eu coloquei Deus. E eu chamei a pessoa que estava dirigindo aquele curso. Nós estávamos numa sala, todos juntos, imersos ali naquela loucura, né? Ouvindo aqueles ensinos totalmente contraditórios às escrituras. Eu falei: Deus, meu irmão, você tem que colocar você. Você que tem que ser o dono do barco da sua vida. A ideia era olhar se o dinheiro dominava meu coração, mas o dinheiro não deveria dominar meu coração e eu deveria ser o piloto da minha vida. Mas o fato é, meus irmãos, que quando nós tomamos a direção da nossa vida, a nossa vida vai de mal a pior. Porque quando nós queremos ser pilotos, queremos ser livres de Deus, queremos ser governantes da própria vida, nós queremos montar as nossas próprias regras. Foi assim que aconteceu com Adão e Eva. Eles olharam para Deus e dizendo: nós não queremos lhe obedecer, nós queremos as nossas regras, nós queremos ser governantes da nossa própria vida, nós queremos nos ver livres do Senhor e pronto, acabou. Porque é esse o objetivo de Satanás. Queria enganar Adão e Eva e enganou. E ainda continua com esse objetivo. Dizendo para você: seja rei da sua própria vida. Montar as suas próprias regras. Então nós vivemos num tempo, meus irmãos, que está tudo claro hoje. Veja agora o verso 2. O verso 2, olha para o verso 2, ele diz: os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram. Veja como nós vivemos num tempo que está tudo claro, como as autoridades e as nações estão conspirando, se rebelando contra o Senhor. Veja que o desejo aqui não era apenas que Deus desse para eles alguma coisa. O desejo aqui era de se levantar contra Deus e matar Deus. E veja como as autoridades hoje estão arquitetando muitos planos contra o Senhor, contra Deus. Martin Ehring, no seu comentário, diz que as verdades, os preceitos do cristianismo estão contra os projetos mundanos, ambiciosos e a luxúria. Eles romperam as ligaduras da consciência e lançaram de si as cordas dos mandamentos de Deus. Não o receberam e sim, os lançaram para tão longe quanto lhe for possível. Veja, meus irmãos, que hoje, para algumas autoridades, não existe verdades absolutas. Tudo é relativo. Tudo é relativo. E o que é relativismo, meus irmãos? O que é relativismo é o quê? Juliana Bezerra, uma estudiosa, historiadora, ela diz assim, que o relativismo entende que não há nenhuma verdade absoluta, nem no âmbito moral, nem no campo cultural. Por isso se propõe uma abordagem cultural e moral sem julgamentos pré-concebidos. O que significa? Cada um tem sua verdade. Você tem sua verdade, eu tenho a minha, e pronto. Mas esse é um perigo, meus irmãos. Essa é a trama que as autoridades estão querendo colocar as leis aí. Esse é o perigo, e quando nós caímos no relativismo, nós vamos ter que abrir mão de princípios fundamentais que as Escrituras nos ensinam como verdade absoluta. O primeiro deles, que Jesus é a única verdade. Jesus mesmo disse sobre si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Pronto, acabou. É uma verdade absoluta. Não tem conversa. Ele mesmo disse sobre ele: eu sou a única verdade. A única verdade. Outra, vamos abrir mão. Casamento verdadeiro só existe entre homem e uma mulher. E as autoridades estão conspirando e estão querendo legalizar casamento de pessoas com o mesmo sexo. Uma verdade absoluta que as Escrituras ensinam, que casamento verdadeiro só existe entre um homem e uma mulher. Passou disso, não existe casamento. É qualquer coisa que eles possam chamar, mas casamento não é. Então, se nós caímos no relativismo, nós vamos ter que negar que Jesus nasceu de uma virgem.
Nós vamos ter que negar que todos são pecadores. Se nós cairmos no relativismo, nós vamos, inclusive, ter que aceitar a homossexualidade e dizer que não é pecado. Mas a Bíblia ensina como pecado. E eu poderia trazer tantos outros exemplos aqui, meus irmãos. Um dos piores exemplos também é que quando nós caímos no relativismo e você diz que você tem a sua verdade e o outro tem a verdade, eu creio que esse é o pior. É porque a verdade do mais forte sempre vai prevalecer sobre o mais fraco. O relativismo vai até onde o mais forte se impõe e coloca a sua verdade. Por isso nós precisamos das Escrituras e da Palavra de Deus como princípio fundamental daquilo que ela nos ensina. Independente do que o mundo grita, o que as autoridades conspiram contra Deus e contra nós como igreja. A Escritura ensina e baliza as nossas relações fundamentais. Perceba que esse salmo está falando sobre cosmovisão de vida, sobre como nós enxergamos a vida. As autoridades conspiram contra Deus e se levantam contra Deus, mas nós temos o rei. E esse rei tem o seu reino e tem suas leis e suas regras de como nós devemos viver e andar nessa vida. Por isso que quando nós falamos, enquanto você crente acha que verdade é relativo, você está dando brecha para Satanás enganar. E aí você, às vezes, entra em crise com as verdades das Escrituras. Como eu disse há pouco, que a nossa geração pós-moderna não consegue reconhecer autoridades. Os pais não são autoridades. E isso o Estado quer fazer, tirar a autoridade dos pais. Os professores não são mais autoridades. As polícias não é mais autoridade. Porque o mundo sem autoridade é um mundo perdido. E nós vivemos numa anarquia, todo mundo faz o que quer. Então a gente precisa, meus irmãos, entender que o mundo, as nações, a humanidade se rebelam contra Deus. Mas agora eu quero trazer isso para mais perto para você. Será que você não tem se rebelado contra Deus? Porque nós enxergarmos daqui o que está sendo arquitetado no mundo é muito fácil muitas vezes. Mas nós enxergarmos o nosso coração de que talvez nós estejamos se levantando contra o Senhor e conspirando contra o Senhor e querendo romper as algemas do Senhor, os laços do Senhor. Porque é isso que tem entrado nas nossas igrejas muitas vezes. Pessoas que dizem professar a fé em Cristo Jesus e dizer que existe relativismo. Não existe relativismo. A verdade absoluta é as Escrituras e aquilo que ela ensina e pronto, acabou. É nisso que nós devemos governar a nossa vida. Esse é o leme. Esse deve ser o piloto da nossa vida, meus irmãos. Veja só. Uma aplicação para nós é que Cristo é o Rei soberano, amoroso e bondoso e que Ele nos atrai com laços de amor, como diz Oséias 11:4. Enquanto alguns se deleitam nos laços de amor do Senhor Jesus, outros desejam romper e se desprender desse laço de amor. Nós precisamos nos deleitar nesses laços de amor que quer nos prender e não se sacudir, e não romper, e não tirar as algemas, mas nos deleitar. Meus irmãos, precisamos entender a gravidade de quando nós queremos romper com os laços de amor do Senhor. Nós vamos nos tornar escravos dos nossos pecados e do diabo. Quando nós queremos romper com os laços do Senhor, com os mandamentos do Senhor, com o senhorio de Cristo Jesus, nós vamos nos tornar escravos do pecado, escravos do diabo, escravos da nossa própria vontade. Pois a verdadeira liberdade só pode ser encontrada quando nos sujeitamos a Deus e fazemos a sua vontade. Essa é a verdadeira liberdade, meus irmãos. A verdadeira liberdade, ela só existe quando nós estamos sujeitos ao Senhor. Um teólogo inglês, Forstein, ele diz assim, escreveu: a primeira obrigação de toda alma não é encontrar sua liberdade, mas sim o seu Senhor. A primeira obrigação da sua alma não é encontrar a sua liberdade, mas sim o seu Senhor.
E pensando nisso, eu pensei numa ilustração que não se compara com aquilo que Deus faz e é. Perceba, todos nós crescemos com anseio, muitas vezes, de completar 18 anos e nos ver livres dos nossos pais. Por que muitas vezes esse anseio está no nosso coração de nos vermos livres dos nossos pais? Porque nós temos o desejo de fazer tudo aquilo que talvez ele nos proíbe. Não é verdade? Se você quer comer só chocolate, ou seu filho só quer comer seu chocolate, e você proíbe ele e diz alguns dias que você vai dar chocolate para ele. Por que você proíbe ele? Porque você sabe, se você todos os dias dá chocolate para ele, ele vai se tornar um diabético. Ele vai morrer. Vai criar várias doenças. O seu filho só quer ficar no celular. E você quer dosá-lo e ajudá-lo. Por quê? Porque você vê que ele pode se tornar um viciado. E nunca mais se ver livre disso. Veja que quando os pais, como autoridade, eles estão tentando nos impedir que a gente chegue a viver uma vida de escravidão. Entende? Quando a gente entende isso, muda a nossa mentalidade. A mesma coisa com Deus agora, obviamente, que numa escala muito maior, porque Ele é o Rei soberano. E Ele sabe de todas as coisas. Então, quando nós queremos fugir de Deus e da sua vontade, nós nos tornamos escravos da nossa própria vontade. Nós nos tornamos escravos dos nossos próprios desejos. Nós nos tornamos escravos dos nossos próprios pecados. Nós nos tornamos escravos dos nossos descaminhos, das nossas escolhas. Porque Ele é o Rei soberano. E é Ele que conhece todas as coisas. A visão que você tem da vida do seu filho, ele não tem agora. Você como pai, como mãe, você enxerga lá na frente algumas coisas. E você corta o mal pela raiz. E o nosso Deus, de uma forma muito maior, Ele enxerga como nós devemos viver. E por isso que se sujeitar a Deus é encontrar liberdade. É encontrar liberdade. Mas veja, meus irmãos, que do verso 1 ao 3, nós podemos ver a trama e o levante que as autoridades fizeram contra o Senhor Jesus. A morte de Jesus. O apóstolo Pedro transforma esses versos em uma oração, depois de serem perseguidos por pregar o Evangelho e serem exortados a não pregarem o Evangelho. Em Atos 4, 23 e 28, diz assim: uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e anciões lhe tinham falado. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor, contra o seu ungido. Porque de fato, nessa cidade, Herodes, Pôncio Pilatos, com os gentios, gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazer tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então veja que o verso 1 ao 3 aponta para a morte de Cristo Jesus, para a trama das nações, dos povos, dos judeus se rebelando contra Cristo Jesus. Mas, meus irmãos, o Salmo segue. O Salmo segue agora tirando os nossos olhos das perseguições, das tramas, dos povos, das nações e as autoridades contra Deus e contra nós, e dirige os nossos olhos para o céu, para mostrar qual é a resposta de Deus. Qual é a resposta de Deus diante de todo esse caos que nós vivemos no Brasil? Qual é a resposta de Deus diante do mal, diante da conspiração? Porque às vezes podemos estar nos perguntando: o que Deus vai responder? O que Deus vai fazer com tanta rebelião? Olha do verso 4 ao 9, olha o verso 4. Aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles.
A resposta que nós encontramos no verso 4 e 6 é a postura de Deus diante da conspiração e das tentativas da rebelião. Deus ri, Deus zomba. E são as maneiras que Deus Todo-Poderoso se expressa dizendo que não tem nada a temer às forças que os seres humanos podem criar. Os seres humanos podem criar bomba atômica, os seres humanos podem criar foguetes interplanetários, os seres humanos podem criar qualquer coisa para tentar destruir a Deus. Mas o verso 4 agora faz nossos olhos e a nossa mente se voltar para o Senhor e dizer: aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles. Por que o Senhor zomba deles? Essa zombaria aqui, ele diz assim: olha, é inútil o que vocês estão tentando fazer contra mim. Vocês estão tentando lutar contra mim. Vocês estão tentando se levantar contra mim. Isso é inútil o que vocês estão tentando fazer. É isso que o versículo 4 mostra para nós, que Deus não se assusta com as conspirações humanas. Deus não teme o que homens podem fazer. E nós não precisamos ficar com medo das autoridades que conspiram contra Deus. Nós não precisamos, meus irmãos, ficar com medo das autoridades que conspiram contra o Senhor. Nós não precisamos nos acolher ou muitas vezes ficar de forma apavorada só porque nós estamos vendo as autoridades construírem leis, as autoridades se levantando, pessoas poderosas, porque Deus não teme homens maus. E nós não devemos temer a esses homens, porque o nosso Deus que habita no céu zomba deles. E veja, o verso 5 mostra para nós qual vai ser o tempo. Na sua ira, o seu tempo lhes falará, e no seu furor as deixará apavorado, dizendo. Então, Deus no seu tempo lhes falará. Veja, o verso 5 mostra para nós que às vezes nós temos a tendência de pensar que os ímpios, que os injustos estão vencendo, porque estão enriquecendo, subindo no mais altos poderes da sociedade. E a resposta de Deus? Cadê a resposta de Deus diante disso? Veja aqui, o verso 5 mostra para nós que a seu tempo é no tempo dele e não no nosso. No tempo do Senhor, ele vai mostrar o seu poder. Ele falará e no seu furor os deixará apavorado. Apavorado. Meus irmãos, esse salmo deve elevar a nossa visão sobre Deus. O nosso Deus não é um Deus coitado. Não é um Deus que nós precisamos ficar defendendo como um fraco. O nosso Deus não é aquele que está mendigando a sua presença. Não. O nosso Deus não está implorando para você vir até Ele e se converter. Não, meus irmãos. O nosso Deus habita no céu. O nosso Deus habita no céu e Ele é o Todo-Poderoso, Ele tem o seu trono e Ele governa. Se você quiser servir Ele, isso vai ser melhor para você e não para Ele, porque você servir Ele não quer dizer que a glória dEle vai aumentar, porque Ele precisa de você e porque você é a última bolacha do pacote. Entende, meus irmãos? Deus não está aqui chamando você para guerrear a luta dEle porque Ele precisa de você. Ele é Deus, Ele habita nos céus, Ele dá risada, Ele zomba, como alguém que está olhando a trama, o planejamento, tudo está dizendo: olha, é inútil o que vocês vão querer fazer e se levantar contra mim. Todos os seus esforços são inúteis. Entende? Então o verso 5 e o 9 revela para nós que é fácil para Deus destruir os seus inimigos. Assim foi com Faraó e seus sábios, seus exércitos, seus cavalos, galopando atrás do povo de Israel, mas acabaram mergulhados sobre o povo, sobre o mar, afundando como um chumbo no Mar Vermelho. Lembra? Faraó correndo atrás do povo, acabaram destruídos pelo Senhor. Então, no tempo de Deus, aqueles que se rebelam contra Deus e perseguem o seu povo serão despedaçados como vasos de oleiro. O verso 9 diz que, como uma vara de ferro, você as quebrarás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Está dizendo assim: olha,
Vocês são como vasos de barros e eu posso quebrar vocês a qualquer momento. Nós não podemos perder a perspectiva do nosso Deus Todo-Poderoso, que não perde batalhas. A rebelião da humanidade, meus irmãos, não altera em nada o plano soberano do Senhor. As autoridades podem gritar, planejar, esbravejar, se levantar, mas Deus, olha para o verso 6, mas Deus constituiu o seu rei. Eu constituí o meu rei sobre o meu santo Monte Sião. Veja que os planejamentos, as lutas das autoridades do mundo, a sua, contra os planos do Senhor, não vai alterar o plano soberano do Senhor. Nada altera o plano soberano do Senhor. Meus irmãos, entenda de uma vez por toda, Deus é soberano e Ele faz o que Ele quer, a hora que Ele quer. Você quer ou não queira. Entende? Foi Deus quem deu o trono em Sião a Davi, e foi Deus quem deu vitórias subsequentes em suas batalhas contra os inimigos de Israel. No entanto, tudo isso é apenas um retrato. Todas as vitórias que Davi teve, tudo aquilo que Davi viveu, é apenas um retrato de uma coroação ainda maior. Que Deus declara que existe apenas um verdadeiro rei, seu filho, que se encontra assentado no trono da glória. No trono da glória, meus irmãos. Davi, aqui vai um conselho hermenêutico. Tome cuidado quando você lê a história de Davi e não achar que você é o Davi. Lembra? Davi matando Golias. Davi, quando ele mata Golias, muitas vezes nós interpretamos esse texto achando que nós somos Davi e nós vamos vencer os gigantes. Mas Davi representa Cristo. Sabe quem nós somos na história de Davi? Sabe quem nós somos na história de Davi, meus irmãos? O povo de Israel, encolhido, tremendo de medo de Golias. E Davi chega e enfrenta Golias e destrói Golias. Porque Davi, quando ele chega e enfrenta Golias e destrói Golias, porque Deus estava com ele, porque ele era um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Então, quando nós lemos a história de Davi, tome cuidado de você não se colocar ali e achar que você é Davi. Porque tudo que Davi fez aponta para Cristo Jesus. Tudo que Moisés, Noé fez, a arca representa Cristo. Entende, meus irmãos? Então, o rei Davi, ele foi colocado no trono, ele foi designado rei pelo Pai. Ele não foi colocado por sua própria força, foi o próprio Deus que o colocou ali. Porque fez uma aliança com ele em 2 Samuel capítulo 7, dizendo que da sua dinastia viria o herdeiro eterno, e esse herdeiro dominaria sobre todas as nações e todos os povos. Então João Calvino diz que ele foi designado rei pelo Pai, a fim de sujeitar todo o poder no céu e na terra, porque esse texto aponta para Cristo Jesus. Olha o verso 7 que diz: o rei diz, proclamarei o decreto do Senhor, e ele me disse, você é meu filho, e hoje eu gerei você. Olha, meus irmãos, olha como que Deus mostra a sua soberania, o seu poder. Deus mostra aos rebeldes que ele governa por decretos. Veja que o texto diz, proclamarei o decreto do Senhor. Ele governa por decretos. Deus não pede conselho. Deus não pede que concordemos com Ele para que Ele realize a sua vontade. Ele faz conforme Ele quer. Deus, Ele governa por decretos.
A sua vontade soberana vai acontecer. A vontade do Senhor que Cristo Jesus viesse e morresse na cruz por causa dos nossos pecados foi decretado antes da fundação do mundo. Antes que o mundo existisse, o Senhor Jesus já tinha decretado, o Senhor Deus já decretou que Cristo Jesus viria e morreria na cruz por causa dos nossos pecados. E os estudiosos dizem que esse salmo era usado para a coroação do rei Davi e de outros reis que sucederam. Mas fica claro nesse salmo, meus irmãos, no Salmo 2, que ele aponta para um rei maior e melhor e eterno. Aponta para a aliança que Deus fez com Davi, a aliança davídica. Os irmãos sabem que é importante a gente entender as Escrituras por alianças, né? Temos a aliança de Davi, a aliança abrâmica, né? Deus faz aliança com Moisés. E Deus fez uma aliança com Davi. As promessas feitas a Davi nessa passagem são significativas, já que Deus prometeu que a linhagem de Davi permaneceria para sempre, que seu reino seria eterno. Embora o trono de Davi não tenha permanecido em seus descendentes, mas foi profetizado que alguém da linhagem de Davi irá governar novamente como rei, e este rei é Jesus. Alguém da linhagem de Davi viria e governaria eternamente. Veja que no livro de Mateus começa como? Como é que começa o livro de Mateus? Diz que o livro da genealogia de Jesus Cristo, o filho de Davi, o filho de Abraão, porque isso marca alianças que Deus fez. Então, agora no Salmo 2, Deus aponta e dizendo assim, olha, eu decretei e coloquei o meu filho. Veja que o verso, ele me disse, você é meu filho e hoje eu gerei você. E quando Jesus foi batizado, uma voz do alto disse o quê? Esse é meu filho amado, em quem me agrado. A palavra aqui, hoje eu gerei você, a expressão ser gerado, não implica, meus irmãos, portanto, que ele então começou a ser filho de Deus. João Calvino diz, mas sim a sua existência se fez manifesta ao mundo. Quando diz, hoje eu gerei você, está dizendo, hoje manifestei você ao mundo. Você veio ao mundo. Então a expressão hoje eu gerei você aponta também para a sua ressurreição, a ressurreição de Cristo. O apóstolo Paulo, no seu discurso em Atos 13:33, em Romanos capítulo 1, verso 4, trata da ressurreição de Cristo como sua coroação. Como sua coroação. Então o verso 7 do Salmos 2 é citado, é um dos salmos mais citados no Novo Testamento. J.L. Bick, na sua teologia puritana, diz que o reinado mediador de Cristo é algo que lhe foi dado, e ele recebeu não mediante usurpação, intromissão ou violência, mas legalmente, mediante ordem, decreto e investidura de seu Pai. Então Cristo recebe essa autoridade por parte de Deus. Por decreto. Foi Deus que investiu ele de autoridade. E veja o verso 8 agora. Deus falando com o filho diz, peça e eu lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Então o domínio de Cristo será sobre todas as nações. Spurgeon, comentando esse versículo, ele diz algo interessante, meus irmãos, que eu quero que você preste atenção nisso. Ele diz assim, ó, Cristo está pedindo a seu Pai. Olha que maravilhoso. Cristo está pedindo a seu Pai. Até mesmo ele não pode ter o que deseja sem pedir. Então a oração é tão essencial para o progresso do reino de Cristo, que até mesmo o próprio Cristo deve pedir ao Pai. Veja o verso 8, diz, peça, eu lhe darei as nações. Agora é o Filho pedindo ao Pai, dizendo, olha, peça, eu lhe darei as nações por herança. Meus irmãos, Cristo tinha uma vida de oração, sendo Ele Deus, o Rei do Universo, orava ao Pai, e quanto mais a nós, que somos pó, fracos, pecadores,
Devemos desenvolver uma vida de oração, de dependência de Deus. Veja, meus irmãos, observe aqui no verso 8, que Cristo, sendo rei, ele desenvolve uma relação de dependência com o Pai. Veja, meus irmãos, eu quero chamar sua atenção que quando você não desenvolve uma vida de oração com Deus, você está se rebelando contra o próprio Deus. Você não está se desenvolvendo uma vida de dependência com Deus. Veja, peça, eu lhe darei as nações. Então observe que o filho vive uma relação de dependência e submissão ao Pai. Ao contrário do mundo que se rebela e se revolta contra Deus. Ao contrário de nós que muitas vezes nos rebelamos contra o Senhor. Um outro ponto que nós vamos observar no verso 8 é a nossa força missionária, esse verso 8. Spurgeon ainda comentando o verso 8, ele diz que Deus prometeu dar a Cristo as nações por sua herança. Deus prometeu dar a Cristo as nações por sua herança, as extremidades da terra para ser sua posse. Então, esta é a grande força de todos os empreendimentos missionários, meus irmãos. Por isso que quando Mateus termina o Evangelho, ele termina com Jesus dando uma ordem, ele termina com Jesus dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. O rei recebe autoridade, o rei manda e dá ordem. Jesus Cristo, o rei eterno, é que manda eu e você fazermos missões, e nós temos essa motivação de pregarmos o Evangelho, porque a autoridade foi dada ao Senhor Jesus Cristo, e a autoridade de Cristo foi derramada sobre nós quando nós estamos nele. Então nós devemos ir pregar o Evangelho a todas as nações, porque o Rei soberano mandou no seu poder. Veja que o verso 9 mostra para nós: com uma vara de ferro você as quebrará. O que isso quer dizer? Que com poder absoluto nós marchamos e nós andamos, porque é o Rei soberano, e ele vai dominar, e os seus eleitos, aqueles que ouviram a voz do Evangelho, vão vir e vão se arrepender dos seus pecados. Meus irmãos, nós precisamos pensar sobre missões, viver sobre missões, pregar o Evangelho, fazer discípulos. É uma ordem de Jesus, não é uma ordem do pastor Edson, não é uma ordem da Palavra da Vida, não é uma ordem de qualquer homem, mas é uma ordem do Rei eterno. Se você não está fazendo discípulo, você está em pecado, porque você está desobedecendo o Rei eterno, o Todo-Poderoso. Veja que esse salmo está dizendo para nós: peça, eu lhe darei as nações. Então, quando Jesus morre e ressuscita, ele chama os discípulos deles: olha, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos, nós não podemos brincar, porque se você está dizendo que você é servo de Deus, de Cristo Jesus, você está dizendo assim: olha, a minha vida não é mais minha, mas a vida agora é de Cristo Jesus, e agora eu faço aquilo que Ele quer. Ele manda você pregar, Ele manda você discipular, Ele manda você fazer discípulos. Essa vara de ferro mostra o poder absoluto de Deus, e como as pessoas são fracas como vasos de barro. Nós precisamos, meus irmãos, é do poder de Deus que nós podemos pregar o Evangelho. É no poder de Deus que nós avançamos, não é no nosso poder. Não é no nosso poder. Mas olha, meus irmãos, para nós fecharmos, Deus chama os rebeldes a se submeterem a Ele por meio do Filho. O verso 10 ao 12. Veja a bondade do Senhor em buscar chamar pecadores e rebeldes antes de revelar a sua ira. No verso 10, nós temos uma exortação solene do Senhor, chamando os reis e os juízes a serem prudentes e sábios e deixarem-se advertir por tudo o que foi dito. Veja, agora pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir, juízes da terra. Veja aqui, mas um comentário, João Calvino diz que o imperativo aqui, ser de sábios, prudentes,
indiretamente condena a falsa confiança, posta em sua própria sabedoria, como se quisesse dizer: o princípio da genuína sabedoria consiste em que o homem se desvencilhe do orgulho e se submeta à autoridade de Cristo. A maior tolice da vida é desprezar a Deus e não se submeter ao senhorio de Cristo. Porque quando nós rejeitamos a Cristo, nós rejeitamos o próprio Deus. E veja que Deus, na sua bondade, Ele fala que as nações, os povos estão se revoltando, se rebelando contra Ele. Mas Ele agora chama, olha povos, olha reis, autoridades, deixem-se divertir. Eu sou a autoridade, eu sou o Rei Todo-Poderoso. Eu posso acabar com a vida de vocês. Mas se arrependam dos seus pecados. Sejam prudentes, sejam sábios. A maior decisão sábia que você pode ter na sua vida é receber Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. A maior decisão, a maior prudência da sua vida que você pode ter é você receber Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Essa é a maior decisão. A maior decisão não é você casar. A maior decisão não é você ter filhos. A maior decisão não é você ter o maior emprego que existe aqui nessa terra e ganhar muito dinheiro. A maior decisão que você pode ter na sua vida é receber a Cristo, Jesus como Senhor e Salvador. Deixe-se divertir por essa palavra hoje, nessa noite. Ele está dizendo, olha, pois, reis, sejam prudentes. Deixe-se divertir, deixe-se instruir por tudo que foi falado. Eu sou o soberano, eu constituí o meu rei. Não se rebelem contra o meu rei, porque vocês estão se rebelando contra o meu ungido. Veja, o chamado do Senhor aos rebeldes, para que abandonem a loucura da rebeldia e que venham e sirvam ao Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor de vida. Deixem o caminho de morte e se tornem súditos do seu reino e vivam uma vida. O verso 11 diz isso para nós: sirva ao Senhor com temor e alegre-se nele com tremor. Então Deus está chamando os rebeldes. Deus olha com misericórdia para a rebeldia, com bondade para a rebeldia. Olha, a minha ira está aqui, mas agora ainda dá tempo de vocês se arrependerem e abandonarem os planos, abandonarem as tramas que vocês têm, abandonarem os seus pecados e se volte para Deus. Largue o seu pecado e se arrependa dos seus pecados e venha, sirva ao Senhor com temor e alegre-se nele com tremor. Hoje é dia, agora é dia, esse é o momento de você tomar a decisão mais sábia que existe na face da terra. De olhar para Jesus e dizer: Senhor Jesus, seja meu rei, seja meu dono, governa a minha vida, toma meu ser, toma minha casa, toma meu dinheiro, toma meu carro, toma meu filho, toma tudo que há em mim. É isso que Deus está falando para esses povos e para nós ainda hoje. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, sejam sábios. Não saia daqui sem se colocar debaixo do senhorio de Cristo. Não. E o verso 12, meus irmãos, o verso 12 ele diz: beijem o filho para que não se irrite e não pereça no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos que nele se refugiam. O verso 12, meus irmãos, ensina a centralidade da nossa fé. O verso 12 ensina a centralidade da nossa fé. O verso 12 ensina que Cristo Jesus é o único caminho para obtermos salvação. Quando o texto diz beijem o filho, beijar aqui não é apenas dar um beijo. Beijar aqui é prostrar-se, inclinar-se de maneira submissa a Cristo. É você reconhecer o senhorio de Cristo. Porque Cristo é o único meio que pode nos dar a salvação. Porque foi Ele que aplacou toda ira de Deus sobre Ele
estava na cruz do Calvário. A ira que era para você receber, a ira que era para o mundo receber, estava sobre Cristo Jesus. Então você deve beijar o Filho, você deve se prostrar diante do Filho, você deve receber a Cristo, você deve ter a Cristo. E não se levantar contra Cristo. Deus está chamando os rebeldes, toda a humanidade, a se submeter ao Filho, pois não existe serviço ao Senhor sem submissão a Cristo. Não existe relacionamento com Deus sem antes prostrar-se em reconhecimento do senhorio de Cristo. Não existe pessoas que dizem conhecer a Deus, mas não reconhecem a Cristo. Elas não conhecem a Deus, porque primeiro nós devemos ir a Cristo para ir ao Pai. O Senhor Jesus mesmo ensinou isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É só por meio de Cristo que nós conseguimos ter um relacionamento com Deus. Então nós precisamos nos entregar a Ele, nos humilhar a Ele. E perceba, meus irmãos, perceba no verso 12, que Ele não está implorando como alguém que é pequeno, como um Deus pequeno. Ele está alertando como um Deus grande e poderoso e amoroso. Beijem o Filho, para que ele não se irrite e não pereça num caminho. Qualquer momento, a ira de Deus pode descer sobre você. Mas Ele está chamando você. Mas Ele está chamando você com um amor eterno, com a sua bondade, com seus laços de amor. O mundo odeia a ideia de se prostrar diante de Cristo e reconhecer que Ele é o Senhor. Mas essa é a mensagem da Bíblia. Essa é a mensagem da igreja, que Ele reina e sempre reinará. Abraham Kuyper, um teólogo holandês, diz: não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio de nossa existência sobre o qual Cristo, que é soberano de todos, não possa gritar: é meu. Não há nada, não há 1 centímetro quadrado desse mundo, não há nada que Cristo não possa gritar: é meu. A qualquer momento Cristo pode pedir a sua vida. E acabou. Mas beijar o Filho é a forma que não vamos perecer no caminho, se submetendo, crendo no Senhor Jesus. Porque Deus diz em João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A forma que para você não perecer nessa vida, para você não perecer na eternidade, no inferno, é você beijar o Filho, é conhecer a Cristo. Mas no mesmo capítulo, no capítulo 3, no verso 33, diz: aquele que rejeita o Filho, a ira de Deus permanece sobre ele. Então, meus irmãos, beijem o Filho. Beije o Filho. Abrace o Filho, se prostre o Filho. Pegue as algemas que está nele e se amarre mais nele. Pegue os laços dele e amarre sobre você, sobre tudo. Se agarre cada vez mais a Cristo. É nele que nós precisamos nos agarrar todos os dias. Nós precisamos pedir a Deus nos agarre e nos algeme no Senhor. O Salmo 1 começa, meus irmãos, com uma designação de bem-aventurados, e o Salmo 2 termina dizendo que os bem-aventurados são todos que buscam refúgio no Senhor Jesus Cristo. O Salmo 2 termina deixando claro que a maneira que podemos encontrar alegria não é nos rebelando contra o Senhor, querendo romper os laços, as algemas do Senhor Jesus, mas é nos refugiando a Cristo. Veja o finalzinho do verso 12. Bem-aventurado todos que nele se refugiam. Então nós devemos nos refugiar em Cristo Jesus. É dessa forma que nós encontramos alegria. No Salmo 1, o salmista está dizendo que a alegria do justo está em meditar na palavra de Deus. E no Salmo 2, o salmista está dizendo que a alegria de todas as pessoas, a única e verdadeira alegria é se refugiar em Cristo Jesus. Então por isso que nós devemos nos prender a Ele, devemos nos amarrar nele, nós devemos estar com Ele, porque Ele é que pode suprir a nossa alma.
É Ele. Por isso que Ele é o Cristo, o Rei soberano e bondoso, amoroso, que chama você hoje, nessa noite. Chama todos nós, ao arrependimento, a ter Ele como centro. Não saia dessa noite sem Cristo, meus irmãos, meus amigos. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós louvamos o Teu nome. Bendizemos o Senhor. O Senhor é o Senhor Jesus Cristo, o Rei eterno. O Senhor governará para sempre. E eu peço a Deus que o Senhor tome primazia, Senhor Jesus, em nossas vidas. Que a nossa mente e o nosso coração seja levado cativo ao Senhor. Pois o Senhor é o Rei eterno, imortal, invisível, mas real. E ao Senhor pertence a glória, a honra para todo sempre. Deus nos convença dos nossos pecados e nos ajuda, Senhor, a não desejar romper os laços, as algemas do Senhor. Mas nos ajuda, Senhor, a olhar para os laços, para as suas algemas e querermos ficar mais presos no Senhor. Pois o Senhor é o único que pode nos livrar da condenação eterna, Pai. É o que nós queremos. E nós lhe pedimos, ó Deus, se alguma alma nessa noite não tem o Senhor como Senhor e Salvador de sua vida, Pai, que hoje essa alma possa encontrar o Senhor. Seus olhos possam se abrir, seus ouvidos possam entender e esse coração possa se prostrar diante de Ti. Em nome de Jesus, ó Pai, eu oro, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, amém.